E gostaria de rogar a Jesus que inspire a nossa reflexão da tarde, que prepare o terreno dos nossos corações para receber a mensagem divina do Evangelho, para que nós possamos cultivá-la e ela venha um dia frutificar. Esse é o nosso intento. Escolhemos para falar hoje sobre um assunto talvez muito presente em nossas vidas e um assunto que às vezes causa até um certo medo, um certo receio. Vamos falar um pouquinho sobre tentações. E para isso nós escolhemos uma passagem bastante polêmica do Evangelho, que é a passagem da tentação do Cristo no deserto. Uma passagem que por séculos, vamos dizer, assombrou os estudiosos e os teólogos, porque eles se perguntavam, poderia o Cristo ser tentado? Ainda mais como ele foi tentado, né? Arrastado, levado ao pináculo do templo e toda aquela coisa. Aquilo ali é uma verdade ou aquilo ali simplesmente foi uma fábula? Enfim, o que aquela mensagem tem a nos trazer? Então a gente vai trabalhando ponto a ponto daquela passagem e vamos tentar esclarecer e tirar dali algumas lições preciosas a respeito das tentações e do que elas nos trazem em termos de crescimento espiritual. Como todo mundo deve conhecer, essa passagem está em Lucas, mas principalmente também em Mateus, no capítulo 4. E o que está dito lá, né? Pouco antes de iniciar a sua tarefa pública, o mestre se dirige ao deserto e fica ali por 40 dias e 40 noites, diz o texto, em jejum. Quando se aproxima dele, diz o texto, o diabo. Né? Essa é a palavra que está lá, e a gente vai entender melhor o que é essa palavra também. Mas então o diabo se aproxima dele e começa a tentá-lo. A primeira tentação, diz ele, aponta para algumas pedras e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Lembrando que Jesus estava 40 dias em jejum. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus então responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação. Segunda tentação, não satisfeito, o diabo o leva até o templo e o coloca, segundo o texto, depois a gente vai entender essa figura, o coloca no pináculo do templo, ou seja, no ponto mais alto do templo, e diz, se tu és o Filho de Deus, salta daí, porque está escrito que Deus enviaria os seus anjos para te salvar. Qual a resposta do mestre? Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Segunda tentação. Não satisfeito, ele o leva para um monte bem alto. E lá ele mostra todos os reinos do mundo e a glória de todos esses reinos e diz então, se me adorares, eu te darei tudo isso. E a resposta de Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Afasta-te de mim, Satanás. E diz o texto, termina o texto dizendo, e o diabo o deixou e os anjos começaram a servi-lo. E aí Jesus parte para Galiléia, iniciar a sua missão, a sua pregação pública. Uma passagem bem interessante, não? Com vários pontos que a gente fica até em dúvida sobre a veracidade. Mas um primeiro aspecto a tratar é, poderia ser o Cristo tentado? Poderia um espírito ainda inferior, um espírito ainda em condição malévola, proceder dessa maneira para com Cristo? A ponto de arrastá-lo, levá-lo e conduzi-lo a um lugar? Teria ele esse poder? O que nós aprendemos com a doutrina espírita sobre os Cristos ou os Messias? Eu me lembro de uma passagem muito interessante, de várias mensagens, uma coletânea, que está na edição de 1868, na edição de fevereiro da Revista Espírita. Lá nós temos uma sequência de mensagens sobre os Cristos ou os Messias. Uma dessas mensagens é Lacordaire que dá, outra mensagem um espírito anônimo. E ele diz o seguinte a respeito dos Messias. Os Messias são seres que atingiram o mais alto grau da hierarquia celeste. E atingiram aí uma perfeição que os torna infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo enquanto encarnados. Ou seja, um Cristo é um ser que mesmo na encarnação não falha. E por isso ele é o escolhido para vir e cumprir a tarefa que Deus o incumbiu de cumprir. Bom,
Agora nós estamos, parece, num paradoxo. Cristo é falível, Cristo não é falível. Cristo poderia ser tentado, Cristo não foi tentado. E quem vai ajudar a gente a entender ou sair desse paradoxo é o próprio João Evangelista. No livro A Gênese, no capítulo 15, quando Kardec vai analisando os ditos milagres de Jesus, lá no item 53, ele analisa essa passagem, a tentação de Cristo. E lá o Espírito de João Evangelista dá uma mensagem falando sobre a tentação. E ele começa dizendo: Jesus não foi arrebatado. Jesus não foi arrebatado. Ele queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falir e deve estar sempre em guarda contra as más inspirações que, pela sua fraqueza, ela é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, portanto, uma figura, e fora preciso ser cego para interpretá-la ao pé da letra. O que João está dizendo? Olha, aquilo lá, na verdade, é uma figura, é um ensinamento. Porque assim como existiam as parábolas faladas, existiam as parábolas encenadas, ou as parábolas simbólicas. E é isso que Jesus está mostrando ali. Ele está querendo nos mostrar que todos nós, enquanto humanos, passaremos por esse processo de tentação. Passaremos por esse processo de tentação que tem um propósito. E é isso que nós vamos ver hoje. Qual o propósito desse processo de tentação? Mas qual a relação disso com a humanidade, vamos dizer, de uma maneira mais clara, mais evidente? Quando nós entramos no texto da tentação mais profundamente, um primeiro aspecto que nos chama a atenção é que ele nos remete a algo que aconteceu no Antigo Testamento. O povo de Israel estava preso ou escravizado no Egito. Quando Moisés começa a retirar o povo de Israel, eles começam o chamado êxodo em direção à terra prometida. E por sua rebeldia, eles acabam se perdendo no caminho do deserto e ficam quantos anos vagando pelo deserto? 40 anos. Jesus ficou quantos dias? 40 dias. Já começamos a perceber alguma vinculação. Mais do que isso, no deserto, o povo de Israel passou principalmente por 3 tentações. Quantas tentações Cristo sofreu? 3 tentações. O povo de Israel caiu nas 3 tentações. Quantas tentações o Cristo caiu? Nenhuma. A gente começa a perceber o quê? Jesus veio nos mostrar como acertar onde outrora havíamos errado. Jesus vem nos mostrar o caminho onde outrora havíamos nos perdido. Então, quando nós começamos a ler essa passagem, naturalmente somos levados a relembrar a história do povo de Israel no deserto. E você fala, e qual a relação do povo de Israel conosco hoje aqui? Qual a relação dessa história do Êxodo conosco? Mais uma vez, precisamos pegar uma pecinha que outro colaborador vai nos dar, Emmanuel. Vocês estão percebendo que esse estudo é quase um quebra-cabeça. Precisamos escolher pecinha aqui, pecinha ali, e vamos encaixando. No livro O Consolador, na questão 262, pergunta ao Emmanuel por que geralmente no Evangelho tudo está direcionado a Israel. Por que se fala de Israel e tudo mais? E Emmanuel dá uma resposta muito importante. Ele diz assim, olha, no Evangelho, sempre que se referir a Israel, estamos nos referindo a um símbolo da humanidade inteira, sob a égide do Cristo. Então Israel é uma miniatura da história da humanidade. A história de Israel é uma miniatura da história da humanidade. Eles representam para nós esse caminho da humanidade. Então agora nós já começamos a entender o que o João quis dizer lá na mensagem no livro A Gênese. Olha, Jesus estava querendo ensinar algo a respeito da humanidade. E é por isso que ele passou por essa suposta tentação. Mas para isso nós precisamos entender o que foi esse processo do êxodo, quais foram essas tentações, o que significa esse deserto, o que é tudo isso. Então vamos bem vagarosamente, porque é mesmo cheio de símbolos, mas quando as coisas vão clareando, a gente vai percebendo a beleza do ensinamento. Então, nós temos um povo que estava escravizado no Egito. E
com o auxílio de Moisés, inicia o seu processo de libertação em direção à famosa terra prometida. Nesse processo, eles caminham por um deserto. Nesse deserto, eles ora estão acampados em tendas, ora estão caminhando. E o interessante, a palavra tenda ou tabernáculo em grego é a mesma palavra para corpo. Tenda significa corpo. Então nós temos alguém que está saindo da escravidão, está caminhando para um deserto, ora numa tenda, ora fora dela, em direção a uma terra prometida. Conseguem ver um desenho amplo disso? O que significa o êxodo? Se não o processo de evolução do espírito, saindo da escravidão em direção à terra prometida. Ora em tendas, ora fora das tendas, caminhando por um deserto. Isso ganha mais sentido ainda quando nós buscamos no hebraico o significado da palavra Egito. Em hebraico, Egito é Mitzrayim. E o que significa Mitzrayim? Significa limitação, estreiteza. Então a história do Êxodo é um símbolo da história da libertação do homem ou da humanidade, da escravidão aos sentidos, da escravidão à matéria, em direção à bem-aventurança, ou à terra prometida dos espíritos livres, dos espíritos em comunhão com Deus. E o mais interessante, Moisés inicia esse processo, mas não o conclui. Moisés leva o povo até um ponto. Ali ele morre, e dali por diante assume uma outra pessoa. Como se chamava essa outra pessoa? Josué. Em hebraico, Josué tem o mesmo nome que Jesus, Yeshua. Ou seja, Moisés iniciou o processo de libertação da humanidade da escravidão aos sentidos, mas ele só foi até um ponto. Depois veio Cristo dar continuidade à obra que Moisés começou. O que nós aprendemos na doutrina com as revelações progressivas. Então o Êxodo, na verdade, é essa figura bela da história da libertação do homem. Por isso Jesus significa o libertador, aquele que salva, aquele que liberta. Deus salva, Deus liberta. Por isso Jesus é associado ao Cordeiro da Páscoa, porque o símbolo do Êxodo é a festa da Páscoa, é a festa do Cordeiro que é sacrificado. Quando João Batista vê Jesus, diz: eis o Cordeiro. Por isso Paulo vai dizer, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que marca a libertação da humanidade. Libertação, não mais uma libertação física, mas uma libertação espiritual. Porque aquele povo era escravo fisicamente, mas Jesus vem nos libertar de que escravidão? A escravidão da matéria, dos sentidos, dos nossos erros. Pois como ele disse, quem peca é escravo do pecado. Ou, quem erra é escravo das consequências negativas dos seus erros. Jesus vem romper esse ciclo através das suas lições. Então veja o símbolo bonito do Êxodo. Só que para alcançar a terra prometida, todos nós temos que passar pelo deserto. E o que é o símbolo do deserto? Senão o símbolo do autoencontro. Senão o símbolo do encontro com Deus. Porque no deserto, tudo que é exterior ou pode tomar a nossa atenção se perdeu, não se tem mais. Nossa atenção está inteira focada em Deus. Não é por acaso que Jesus foi ao deserto para iniciar a sua missão. Moisés encontrou a Deus na sua missão no deserto. Elias também. Paulo, o apóstolo, depois que se converteu. Todos esses homens buscaram o deserto, porque o deserto simboliza o encontro da criatura consigo mesma e, portanto, com Deus. E sem passar pelo deserto, ninguém alcança a terra prometida. Que não é um lugar físico, não é um lugar físico, mas sim um estado de espírito. É por isso que quando Paulo se converte e pergunta, o que eu faço agora? Né? Então ele vai buscar orientação com seu mestre, Gamaliel. E o que Gamaliel disse para ele? Quando eles encontram em Palmira, Gamaliel diz assim, Paulo, eu tenho percebido nas minhas meditações que a terra prometida é o Evangelho de Jesus. E que nos adaptarmos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma.
Então, encontrar a terra prometida é viajar para dentro de você mesmo. Descobrir o país infinito e as belezas infinitas que tem dentro de você. Só que antes você precisa passar pelo deserto. Porque Jesus só foi para Galiléia depois que passou pelo deserto. Nós só vamos encontrar a Galiléia, a beleza interior em nós, depois que passarmos pelo deserto. Então, no fundo, Jesus, com toda essa experiência, está dizendo o quê? Olha, tudo isso que vocês vão viver, eu já vivi e venci. E por isso eu estou voltando aqui hoje para ensinar como se faz. Ele vem ensinar como proceder onde outrora nós erramos. Por isso ele é modelo. E ele vem nos mostrar por onde seguir onde outrora nós nos perdemos. Por isso ele é guia. Modelo e guia. Então essa é a história do Êxodo. É a isso que Jesus está nos remetendo quando fala da tentação no deserto. Olha, vocês lembram lá do Êxodo? Pois é, eu vim inaugurar um novo Êxodo. Mas agora vocês não vão buscar mais a liberdade do corpo físico. Vocês vão buscar a verdadeira liberdade, aquela que se alcança por dentro. A liberdade de vossos espíritos. Então é disso que nós estamos falando. De um novo Êxodo. Mas que tentações são essas? Qual é a primeira tentação? Jesus está ali com fome, tem umas pedras, e ele diz então, mas se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E a resposta de Jesus nos remete a uma passagem que aconteceu, como eu falei, as 3 tentações que aconteceram com Jesus, aconteceram com o povo de Israel, ou seja, aconteceram com toda a humanidade. Vai acontecer e acontece com cada um de nós no nosso processo em busca da terra prometida. Qual é a primeira tentação? Pouco depois que eles já tinham saído do Egito, estavam caminhando pelo deserto, o povo começa a reclamar com Moisés. Fala, por que você não trouxe até aqui para morrer de fome? Preferia ficar lá no Egito, porque lá pelo menos eu tinha pão e carne em fartura. O que está por trás dessa tentação? Quantas vezes nós preferimos a posição de escravidão à matéria do que as lutas que o processo de evolução nos traz? Eu prefiro permanecer no comodismo, escravizado aos meus erros, escravizado aos meus sentidos, do que enfrentar as limitações e as dificuldades que a jornada nos propõe. Então eu falo assim, eu prefiro ficar lá como escravo no Egito, do que ter que passar por isso aqui. Quantas vezes na nossa vida a gente fala, eu preferia ter continuado como eu era, do que tentar melhorar. Essa é a primeira tentação. A tentação de continuar escravo. Continuar valorizando mais os interesses materiais do que os interesses espirituais. Dando mais valor ao pão do corpo do que a palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentação é a tentação do materialismo. É a tentação de querer continuar na mesma posição em que temos estado por várias e várias encarnações. Então eu prefiro ser escravo, eu vou continuar sendo assim sempre mesmo, eu não vou mudar, não consigo mudar. Vou continuar assim, eu prefiro porque aqui pelo menos é mais fácil, eu estou tranquilo, está tudo bem. Só que a gente não percebe que muitas vezes essa tranquilidade que a matéria nos traz é, na verdade, uma profunda escravidão. Uma profunda escravidão. Então é isso que é a primeira tentação. E o povo caiu. Mas Jesus deu a resposta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, onde estão os nossos verdadeiros interesses? Não que os interesses materiais não sejam importantes, mas eles são meios e não fins. Meios e não fins. Então essa é a primeira tentação. A tentação de falar, não, está muito difícil, vou voltar. Vamos voltar. Né? Vamos desistir desse caminho, esse deserto está muito difícil. Nós somos tentados assim toda hora, frequentemente. Então, atenção, essa é a primeira tentação, e aí a gente se lembra da questão 799 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, olha, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Lembrando que o Espiritismo é essa proposta de revivecer a mensagem do Cristo. E eles respondem,
destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Porque então o homem vai compreender onde estão os seus verdadeiros interesses. Essa é a primeira tentação. À medida que nos aprofundamos no conhecimento espiritual, fazemos uma mudança também dos nossos valores, dos nossos alvos primordiais. E passamos a valorizar mais as conquistas que vêm pela recepção da palavra divina e da aplicação dela em nossas vidas, do que simplesmente o corpo que nos alimenta por um tempo. Ou melhor, o pão que nos alimenta por um tempo. Então, essa é a primeira lição. A primeira tentação que todos nós vamos encontrar nessa jornada pelo nosso deserto interior. A tentação de voltar. Permanecer escravo, permanecer como é. Isso é tão sério. Paulo ficou tão marcado quando Gamaliel disse aquilo para ele a respeito, né, da história do Êxodo, da história da busca pela Terra Prometida, que depois, na sua carta aos Hebreus, boa parte da sua argumentação, se não dos argumentos centrais, é ele falando sobre a rebeldia do povo em não querer buscar a Terra Prometida, em querer voltar, em se rebelar contra a jornada. A carta aos Hebreus fala disso. E ele fala: o maior erro do povo foi não continuar avançando, estacionar espiritualmente, desistir de caminhar pelo deserto. É preciso avançar. Essa é a primeira tentação. Qual é a segunda tentação? A segunda tentação, ele leva Jesus ao templo, ao pináculo, ao ponto mais alto, e diz: se você é o Filho de Deus, pula. Porque Deus vai te salvar, né? Deus vai te proteger. Se você é um enviado dele, como não? E a resposta de Jesus nos remete a outra passagem, que aconteceu também no Êxodo. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele diz isso, ele está se referindo a que passagem? Depois desse acontecimento com o pão, que eles reclamaram da ausência de alimentos no deserto, eles voltaram a reclamar com Moisés. De novo: você trouxe aqui para a gente morrer. Dá-nos água para beber. O povo começa a dar ordens a Deus. A segunda tentação é quando nós, ao invés de queremos cumprir a vontade divina, queremos impor a nossa vontade a Deus. É a tentação do orgulho. Porque muitas vezes nós queremos falar com Deus, dizer o que Deus tem que fazer na nossa vida, mas raras vezes nós queremos ouvir a Deus e ouvir o que Ele nos orienta para fazer na nossa vida. Essa é a segunda tentação. Quando o homem se coloca acima de Deus e passa a querer dar ordens ao Pai. Pai, faça isso. Pai, faça aquilo. Pai, faça aquilo outro. Ao invés de perguntar: Pai, o que devo fazer aqui? Qual é a tua vontade aqui? Como seria melhor proceder aqui? O homem que se considera mais sábio do que o mais sábio dos sábios. Essa é a segunda tentação. Tentar a Deus. Ou seja, ter a audácia de dizer ao Pai o que ele deve fazer. Se o Pai é a infinita sabedoria do universo, como nós podemos dizer ao Pai o que é melhor a ser feito? Mesmo que não entendamos agora, estejamos certos, é o melhor que acontece sempre quando buscamos cumprir a vontade do Pai. Mesmo que pareça doloroso agora, adiante entenderemos o que Ele quis fazer, o que Ele quis nos ensinar. Porque além de ser a sabedoria infinita do universo, Deus é o amor infinito do universo. Então Ele não é só sábio, Ele o ama profundamente. Então, a segunda tentação parte desse princípio. Quando queremos nos sobrepor ao Pai. Quando queremos orientá-lo. E é isso que Jesus está dizendo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele sabe do que precisas. Ele sabe quais as tuas necessidades. Peça a Ele discernimento para agir de maneira adequada. Peça a Ele sabedoria, peça a Ele paciência para enfrentar as dificuldades e perseverar no bem. Mas o povo não. O povo de Israel quis orientar a Deus. Dá-nos água, senão nós voltamos.
Essa é a segunda tentação. E eu me lembro de outra questão do Livro dos Espíritos, questão 117, que Kardec pergunta assim: depende do homem avançar mais rapidamente em busca da perfeição espiritual? E eles, claro, depende sim do homem. Depende do desejo que ele tem de alcançar essa perfeição espiritual e da sua submissão à vontade divina. Veja, um dos elementos mais importantes para avançarmos nessa senda pelo deserto é a submissão à vontade divina. Porque o que mais nos atrasa no caminho espiritual é a nossa rebeldia. Às vezes estamos há 5 encarnações caindo no mesmo erro porque não queremos mudar. Não queremos ceder. A tentação de sermos rebeldes. Ao passo que se nós abrimos o coração, se colocamos o coração a serviço de Deus, aí sim progredimos e geramos progresso para aqueles que convivem conosco. Então essa é a segunda tentação. A primeira era do materialismo, a segunda é a tentação do orgulho, da prepotência. E a terceira tentação? Nós vamos vendo que, pelo menos na minha leitura da passagem, é como um degrau, né? À medida que vamos avançando, as tentações vão ficando mais difíceis, de modo que a última talvez seja a mais difícil e a mais importante. Como é que é a terceira tentação? O diabo, né, essa figura, leva Jesus a um monte e mostra todos os reinos do mundo, toda a glória daqueles reinos e diz: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. E Jesus responde: afasta-te, Satanás. Ao teu Deus servirás, somente a Ele adorarás. Oposto, ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Isso nos remete a outra passagem do Êxodo, que está lá no capítulo 32 do Êxodo. Quando Moisés sobe a montanha, ao Sinai, para receber as tábuas da lei. E ele demora um pouco lá. Fica, se não me engano, 40 dias também, lá recebendo as leis. E aí o povo começa a ficar impaciente. Fala, ó, já que ele está demorando, vamos fazer uns deuses aqui para nós. Pega o ouro aí e vamos fazer um bezerro de ouro. O que é o símbolo muito bonito disso? Muito bonito e um alerta para nós. Então, beleza, já que Deus não vai obedecer à nossa vontade, vamos criar os nossos deuses. Esses vão obedecer à nossa vontade. Vamos criar os nossos próprios deuses. Já que Deus não nos obedece, criemos os nossos. Esqueçamos o Deus. E aí a gente fez o bezerro de ouro. Ou seja, qual é essa tentação? A tentação da idolatria. Ou a tentação do egoísmo. Quando passamos a colocar a nossa vontade, os nossos desejos no centro do mundo e não mais Deus. Queremos que tudo gravite em torno de nós, ao invés de queremos ou buscarmos gravitar em torno de Deus. E aí criamos para nós os ídolos, os nossos deuses. Quais são esses deuses? O primeiro, e talvez o mais danoso de todos, o ego. A idolatria que temos por nós mesmos. A supervalorização que damos a nós mesmos. Esse é o primeiro dos deuses. Outros deuses poderíamos citar. O Deus do dinheiro. O Deus do poder. O Deus do prazer em desequilíbrio. E assim sucessivamente. A lista é imensa. Esses são os deuses que nós criamos. Bem, já que Deus me orienta a fazer outra coisa e eu não tenho interesse em fazer essa outra coisa, criarei os meus deuses, porque a eles eu posso servir. Então, como diz o Espírito de Lamennais, no Evangelho segundo o Espiritismo, os deuses que vocês criaram nada mais são do que um reflexo de vós mesmos. Não é o homem que tem feito ou buscado se tornar imagem e semelhança de Deus. É Deus que tem sido, ao longo dos séculos, imagem e semelhança do homem. O Deus que atende os nossos caprichos. Então essa terceira tentação nos fala do egoísmo. A mais difícil, talvez, de ser vencida, e por isso a última. Porque vencida ela, venceu-se o mal.
Por quê? Nos lembramos da questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual o mais radical de todos os vícios? O egoísmo. Todos os demais nascem dele. Vencida essa última tentação, venceu-se o diabo, entre aspas. Por quê? Porque é o marco da vitória sobre si mesmo. Então nós vemos as 3 tentações bem delineadas. E basta meditar em nossa vida se nós não a encontramos em todos os momentos no nosso dia a dia. A tentação ao materialismo, a tentação a permanecer onde estávamos. A tentação ao orgulho, ou seja, a tentação de darmos ordem a Deus ao invés de acatarmos a sua vontade divina. E por último, a tentação de criarmos os nossos deuses para nos satisfazer. Jesus estava dizendo então, vejam, estes são os principais perigos que vocês encontrarão na jornada. E eu vim aqui para mostrar como vocês vencem cada um desses. Como nos dizer, eu venci, portanto eu sei como é. E só depois que ele vence essas 3, como que termina o texto, e é bonito a gente entender isso. E o diabo o deixou, e os anjos começaram a servi-lo. O que isso significa? Quando vencemos isso em nós, vencemos o mal em nós, aí passamos a comungar com as forças do bem, com os anjos, com a angelitude. O diabo nos deixa e os anjos passam a nos servir. Em que sentido? O mal sai de nós e passamos então a comungar com as forças do bem. Essa é o desenho geral dessa figura que é a tentação de Cristo no deserto. Vencida essa etapa no deserto, podemos ir então para a Galileia e iniciar o processo de pregação. O que quer dizer isso? Quando o Espírito vence a si mesmo, ele passa então a ser um instrumento de Deus para o esclarecimento de seus irmãos. Só depois de vencer o deserto, ele começa a pregar. Efetivamente, em nível crístico. Todos nós aqui estamos compartilhando conhecimentos. Mas, só depois que um espírito consegue vencer a si mesmo e encontrar dentro de si essa união com Deus, ele passa a ser um instrumento de Deus para a instrução dos seus irmãos mais novos. E é isso que Cristo é para nós. Um irmão mais velho que venceu a si mesmo e retorna para dizer como podemos fazê-lo. Então deu para entender um pouco o que é o símbolo das tentações? Não é que Cristo tenha sido tentado, não é que um espírito maligno tenha poder sobre o mestre, mas ele quis deixar a lição, olha, estejam atentos. Vocês todos enfrentarão isso no processo. Estejam atentos para não ceder. Mas falando sobre tentação, tem um aspecto importante a tratar. Porque geralmente nós vemos a tentação só fora de nós. Né? Nós terceirizamos as tentações. Ah, a tentação, aquele me tenta, aquilo de fora me tenta. Mas onde vem a tentação? Onde ela nasce? Diz que certa feita, um discípulo chegou para o seu mestre e pediu para ele falar sobre tentação. E o mestre começou dizendo assim, olha, antes de mais nada, nós precisamos entender que as raízes da tentação estão em nós mesmos. E aí o discípulo diz, como? Aí ele, simples, faça o seguinte exercício. Pegue um prato repleto de milho cru e outro prato repleto de brilhantes. Dê o prato com milho cru a um homem e o prato repleto de brilhantes a um cavalo. O que vai acontecer? O homem vai recusar o prato com milho cru e o cavalo não vai nem querer saber do prato com brilhantes. Agora inverta os pratos. O que ele quis ensinar com isso para o discípulo? Olha, nós somos tentados por aquilo que nos atrai. Se não nos atraísse, não seríamos tentados. O Chico até dizia, brincava, que ser tentado é como fugir de um cachorro grande, morrendo de vontade de ser alcançado. Você está fugindo, mas você quer que ele te pegue. A tentação, muitas vezes, é assim. Você está fugindo, mas morrendo de vontade dela te pegar. Para você se entregar. Porque a tentação é algo que fala profundamente ao nosso mundo interior. Algo que temos praticado ou vivenciado há milênios. Algo que se tornou um hábito em nós e que agora estamos tentando mudar. Por isso, a tentação começa em nós. O apóstolo Tiago diz muito bem isso na sua carta.
Lá no versículo 14 do primeiro capítulo, ele diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Palavras complicadas, mas o que ele quer dizer? Cada um é tentado naquilo que deseja. Porque aquilo que, se você não desejasse mais, eles não encontrariam maneira de tentar-te. Então, de fato, pode existir esses irmãos, e o existem, que nós chamamos de obsessores ou outros nomes, que acabam influenciando ou tentando maximizar ou potencializar essa tentação. Mas ela nasce em nós. E eles só conseguem alguma coisa porque ainda há ressonância dentro de nós. Então esse é um primeiro passo importante a entender, que a tentação existe em nós. Então não podemos terceirizar. Mas se nós temos às vezes essa visão de terceirizar, às vezes nós temos também uma visão muito negativa da tentação. Como se ela fosse algo puramente ruim, puramente mal. Mas a tentação tem um aspecto muito importante. Ela tem um valor muito importante. E qual é esse valor? É muito fácil ser virtuoso longe da tentação, não é? É muito fácil ser bondoso longe daquela pessoa que o tenta a se irritar, o tenta a soltar aqueles nossos velhos hábitos de raiva, de irritação. Então a tentação, ela tem um papel essencial na criação divina, que é aferir o valor da sua virtude. É ver o quanto do que você tem aprendido efetivamente está sendo incorporado ao seu espírito. A ponto de Emmanuel dizer, só há virtude onde há tentação. Ou, melhor dizendo, a virtude só se faz onde há tentação. Não fôssemos tentados, não construiríamos a virtude. Porque uma coisa muito importante da gente entender a respeito de bem e mal é que só existe o bem quando existe a utilização do livre-arbítrio. Porque se nós fôssemos constrangidos a fazer ou o bem ou o mal, nós não seríamos nem bons nem maus, porque nós seríamos simplesmente autômatos. Mas o bem existe quando, tendo a opção de escolher, eu escolho um caminho, assim como o mal. Tendo a opção de escolher, eu escolho outro caminho. O bem só existe quando eu escolho. Quando há o livre-arbítrio da escolha. E é isso que a tentação faz. Olha, você tem essas duas opções, ceder ou não ceder. Qual você quer escolher? E o fato de hoje a gente já atentar para a tentação é um sinal de progresso, porque antes a gente nem pensava em escolher. A gente simplesmente fazia, geralmente, o mal. No passado, se alguém nos ferisse, nós devolvíamos na mesma moeda instantaneamente. Hoje, pelo menos, nós já pensamos, será que vale a pena eu ceder à tentação de devolver? Então isso já é um sinal de progresso. A capacidade de discernir antes. Para discernindo, escolher o que é melhor para mim e para aqueles que me circundam. Se não fôssemos tentados, não saberíamos se realmente estamos mudando. E mais, a tentação ela é um elemento profundo e muito importante de autoconhecimento. Porque a partir das suas tentações, você pode ver os pontos mais frágeis em você que ainda precisam ser trabalhados. A partir das suas tentações, você pode ver, bom, aqui ainda está bem complicado. É aqui que eu preciso focar a minha energia. Porque nos pontos em que você já aperfeiçoou, você não precisa ser mais tentado, e eles nem conseguiriam te tentar. Como diz Kardec, aquilo que já é perfeito não precisa ser provado. Só o que é imperfeito ainda, o que precisa ser aperfeiçoado. E por isso, Deus permite que sejamos tentados. Seja pelos nossos companheiros, em posição ainda de busca de nos prejudicar, seja pelas próprias situações da vida. Nós passamos para isso para ver o quanto nós temos absorvido. Novamente citando Tiago, naquela carta que já falei, ele diz, bem-aventurado o homem que sofre tentação. Veja o que Tiago diz, bem-aventurado é aquele que sofre a tentação. Porque quando for provado,
receberá então a coroa da vida. O que Tiago está querendo dizer? Se você sofre a tentação e se mantém firme na tua postura de mudar, de não mais tomar os mesmos caminhos que tomava no passado, então quer dizer que você está avançando. Você está realmente evoluindo. E aí ele se refere à coroa da vida, ou seja, você está adquirindo evolução espiritual. Os valores imperecíveis. Bem-aventurado, então, o homem que sofre a tentação. Porque a tentação vai trabalhando a nossa vontade. Ela é como aquele cadinho, aquela dificuldade que vai formando o nosso caráter. Porque todos nós podemos ser comparados a uma pedra preciosa, que vai se formando. Um diamante que um dia virá a refletir a beleza divina. Mas como se formam os diamantes? Todos nós sabemos, milênios e milênios e milênios sob profunda pressão. Mesmo depois desse período sob pressão, depois que são retirados do seio da terra, ainda precisam passar pelo polimento, pelo desbaste, para que então se tornem aquelas rochas, ou melhor, aquelas pedras belas que nós vemos lá na joalheria. Assim é a alma de cada um de nós. Esse diamante que vai pelas pressões, pelas dificuldades da vida, sendo burilado, para que um dia venha a refletir a beleza do Criador. Todos nós somos essa pedra preciosa em formação. E as tentações são o buril, que vai aos poucos aquilatando a nossa beleza. Então entendemos já que a tentação nasce em nós e que a tentação tem um papel importante. E aí entendemos melhor o que é aquele diabo que está escrito lá no texto. Porque a palavra diabo em grego, por si, ela significa aquele que desune, ou aquele que gera discórdia. Ela nunca significou um ser específico. Nós é que criamos esse ser eternamente voltado ao mal. E o Emmanuel, em comentário, vai dizer, para o Cristo, o diabo não significava um ser perverso, mas sim o próprio homem, quando se deixa algemar pelos instintos inferiores. Então, aquele diabo lá da passagem, ele não mora fora de nós. Ele mora dentro. E por isso que ele tem tanto poder sobre nós. Quando nós começamos essa viagem pelo deserto, ele está lá, caminhando conosco. Dizendo assim, você não quer voltar? Vamos voltar. Você não quer desistir? E por isso que esse clima de luta que todos nós enfrentamos no processo de evolução espiritual. O bom combate. A luta contra nós mesmos. Isso é tão interessante, para a gente entender melhor essa questão do diabo. Há uma passagem muito, muito interessante que está narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. O que aconteceu ali? Jesus levou os discípulos para Cesareia. Já havia cerca de 2 anos que Jesus estava pregando. E então ele começa a fazer aquela pergunta, quem diziam os homens que é o Filho do Homem? E aí os apóstolos respondem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias e outros. Enfim, ninguém sabe quem o Senhor é, mestre. Essa é a verdade. E aí ele então volta a pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Ou seja, não foi você que falou isso, foi uma inspiração divina para que você falasse isso. Pouco depois, quando eles estão saindo de Cesareia, Jesus começa a falar que precisa ser crucificado. Fala, olha, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja preso, seja humilhado, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. O mesmo Pedro, que outrora havia sido elogiado pelo Mestre, chega para Jesus, leva ele à parte e começa a repreender Jesus, falando, não, Mestre, como assim? Deus não vai deixar acontecer isso com você. Não, Deus não vai, Deus vai impedir. E aí Jesus tem talvez uma das reações mais enérgicas que a gente já viu com os seus apóstolos. Afasta-te de mim, Satanás, porque compreendes as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Veja, Jesus chamou a Pedro de Satanás.
como a nos dizer o seguinte: todos nós temos essa personagem dentro de nós. É o mal que ainda habita em nós e que, portanto, atrai a tentação de fora. O mesmo Pedro que outrora tinha captado uma inspiração divina é o Pedro que agora cedia uma inspiração, vamos dizer, do adversário, daquele que desune. Esse é o contraste que existe em todos nós nessa caminhada. Somos ainda um misto de alguma coisa que avançamos no bem, um pouquinho no bem, e ainda todo um passado que trazemos de vinculação aos erros e aos equívocos. O grande exercício está em entender que existem essas duas partes em nós e saber discernir em cada atitude qual é a melhor a ser escolhida. Como ouvir a inspiração do bem e não mais aquela inspiração do passado que nos diz a agir de tal ou qual modo. Isso é vencer as tentações. Então o diabo aqui não é uma figura que tem um poder quase semelhante a Deus, não. É algo que está em nós. E Jesus está falando, para você vencer o deserto, você vai ter que conseguir a mais difícil de todas as vitórias e ao mesmo tempo a mais importante de todas elas, a vitória sobre você mesmo. Não é esse o objetivo de todos nós? Porque poderíamos conquistar todo mundo, se não conquistamos a nós mesmos, não conquistamos absolutamente nada. A maior vitória é a vitória sobre nós mesmos. A vitória sobre o mal que há em nós. Porque quando vencemos o mal que há em nós, não poderemos mais ser tentados. Então já entendemos o símbolo das tentações, já entendemos o papel das tentações, já entendemos o que é a tentação. E agora, como vencer as tentações? Qual um antídoto ou um indicativo do Mestre para que a gente consiga vencer as tentações? Ele mesmo nos orientou, no Evangelho. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. 2 elementos, então. Vigilância e oração. Vamos analisar um pouquinho melhor cada um deles. Qual a principal tarefa de um vigilante? Estar atento, não é? Estar desperto. Porque se ele não estiver desperto, ele não consegue vigiar nada. Então, para estarmos vigilantes, é preciso que estejamos despertos e ativos, conscientes do que estamos fazendo, das nossas escolhas. Conseguimos isso através do trabalho, da prática, do esforço na prática do bem. Diz um ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. E é verdadeiro no sentido de que quando nós não temos a nossa aplicação no bem, a nossa aplicação no estudo, a nossa aplicação na prática, deixamos-nos tomar ou levar por aqueles pensamentos que vêm nos acompanhando há milênios. Aqueles pensamentos voltam a somar e dizer, vamos voltar para o passado, vamos voltar às práticas do passado. Mas quando nos aplicamos no bem, as nossas energias estão voltadas para a mudança, para a renovação, para a transformação. Então vigiar é, sobretudo, trabalhar no bem, estar atento, vigilante, ativo. No livro Paulo e Estevão, Paulo vai dizer, em certo momento, quando João Marcos estava meio triste por causa das dificuldades que eles estavam encontrando no caminho, né? João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, eles foram para uma das viagens e João Marcos, naquele ímpeto da juventude, achava que ia ser algo fácil, que as viagens com Paulo ia ser algo tranquilo, uma viagem de turismo. E quando ele chega e começa a perceber todas aquelas dificuldades, ele começa a ficar desanimado, abatido. Barnabé comenta isso com Paulo. E Paulo faz o quê? Coloca ele para trabalhar. Fala, o serviço no bem é a muralha defensiva contra as tentações. Quando nós nos afastamos do trabalho, as tentações encontram o meio de chegar até nós. Elas conseguem os meios de nos derrubar, de nos desanimar. Eu me lembro de uma história que aconteceu com o Chico. Certa feita ele caminhava para a Fazenda Modelo, bastante desanimado, ele que acordava geralmente 7 horas da manhã para ir, e ele ia a pé, era na zona rural de Pedro Leopoldo. E nesse dia ele ia bastante desanimado no caminho, bem triste mesmo, por conta das dificuldades que eles estavam enfrentando, né? Todos os dias, aquela multidão de doentes, de aflitos para atender, os ateus que vinham reclamar provas para ele, os críticos que vinham caluniá-lo e tudo mais, ficava psicografando até 2, 3 da manhã para no outro dia levantar 7 para ir trabalhar.
Então Chico estava bem cansado, desanimado. E de repente, então, Emmanuel aparece do lado dele e aponta para um lavrador que estava ali com a sua enxada preparando o terreno. E aí o Emmanuel diz: reparou, Chico? Guiada pelo cultivador, a enxada procura apenas servir. Ela não pergunta se ela vai tocar num solo pantanoso ou num solo seco, se ela vai tocar no lodo ou nas pedras, ou se ela vai cultivar flores, batatas ou feijão. Ela simplesmente obedece e ajuda sempre. Pois bem, Chico, nós somos a enxada nas mãos de Jesus. Aí o Chico tem aquele despertar assim: é verdade, o desânimo é um veneno. E o Emmanuel conclui: sim, Chico. E a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. Ou seja, quando nos afastamos do trabalho, a ferrugem nos encontra. Abrimos espaço para a atuação do mal, para a atuação das velhas tentações. Então essa é a primeira orientação do Cristo para vencermos: vigilância. E a segunda, claro, oração. Mas não só orar nos momentos difíceis. Porque às vezes oramos só no momento que a coisa já está muito complicada. Mas criar também o hábito de orar antes da atividade. Para que possamos estar intuídos na melhor maneira de proceder, evitando muitos dos equívocos que nós cometemos. Então vai fazer algo importante, algo marcante? Ore, se prepare. Não só na casa espírita, porque às vezes nós oramos só na casa espírita, ou então à noite antes de dormir, mas orar. Vai começar um trabalho importante na profissão, está com aquele colega difícil na profissão, ora antes de encontrar ele, porque você vai estar abastecido de forças espirituais para tomar atitudes melhores. Então não orar só depois que a situação já aconteceu, mas antes, se preparando, porque a oração eleva a nossa sintonia. E aí passamos a obter a inspiração não mais aquelas inspirações inferiores, mas as inspirações dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais. Vigilância e oração. Essas duas se completam em nossa jornada espiritual, no dia a dia, para que consigamos vencer as tentações. Então era esse o desenho geral que a gente queria trazer, exemplificando uma passagem que muitas vezes é incompreendida, é mal compreendida, a passagem do Cristo, mas que traz profundas lições para nós no dia a dia. Porque, como falamos, constantemente encontramos essas três tentações principais: a tentação do materialismo, a tentação do orgulho e a tentação do egoísmo. À medida que vamos despertando e identificando cada uma delas na nossa vida, nós podemos proceder melhor. Nós podemos, vamos dizer, otimizar o nosso caminho no deserto. Não precisamos mais ficar tanto tempo perdidos ou vagando como lá ficaram os nossos irmãos no passado. É isso que Jesus veio nos mostrar. O caminho através do deserto para que consigamos chegar ao mar da Galileia. As belezas interiores que tem em todos nós e que aguardam o nosso esforço para serem encontradas. Todos nós temos um mundo a desbravar dentro de nós. Mas para isso, precisamos passar com coragem pelo nosso deserto interior. Pelo autoencontro e pelo encontro com Deus. Portanto, para encerrar, eu gostaria de lembrar uma fala de Guimarães Rosa, um escritor que admiramos muito, gostamos muito. E ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Para encontrar a Deus, precisamos da coragem de cruzar o nosso deserto. Porque o deserto nada mais é do que o símbolo da nossa alma ainda sedenta da fonte divina do amor de Deus. Quando encontrarmos essa fonte em nós, como disse Jesus, ninguém mais terá sede quando tomar da água que eu lhe der. Essa fonte está em nós, aguardando por ser encontrada. Que possamos cruzar o nosso deserto e certamente encontraremos a Deus e poderemos colaborar com o Cristo no processo de transformação da humanidade como um todo. Muito obrigado pela paciência, que Jesus os abençoe nessa jornada, os guie e que Deus os sustente sempre. Obrigado.